Opa, Augusto falando, é um prazer ter você hoje aqui. Nessa videoaula eu vou mostrar como utilizar a técnica Reverse Reverb na aplicação de uma voz. No caso, o Reverse é quando você reproduz ao contrário o seu arquivo de áudio, muito utilizado em sons de prato, quando você quer criar um efeito ali de transição, ou até mesmo um efeito que você queira aplicar dentro da sua música, a gente utiliza muito o Reverse para isso. Mas a gente pode também utilizar o reverb junto com o reverse do arquivo que a gente tem em mãos para criar alguns efeitos bem interessantes. Eu vou deixar tocar esse áudio que eu tenho, é a voz de uma cantora, é um trechinho bem curto, só para vocês terem uma ideia, depois a gente vem continuando com a técnica. Me perco nas memórias, me lembro das histórias que sempre te contei. Primeira coisa a fazer é duplicar esse arquivo, porque a gente vai precisar no final ter um arquivo original, que no caso vai ser esse, e o outro no qual a gente vai fazer toda a parte de processamento com reverb, com reverse, enfim. Vamos duplicar aqui, clicando no botão direito do mouse sobre esse arquivo aqui, sobre a faixa, vem aqui em duplicar track. Pronto, duplicou. Vou até selecionar uma outra cor aqui para ele, para diferenciar. Posso deixar isso aqui mutado. Esse arquivo aqui, botão direito do mouse, Item Settings, e vamos aqui nessa função Reverse Active Take, para ele inverter a ordem de reprodução. Então o final está aqui e o começo está aqui. Vamos insertar um reverb. Então, seleciona reverb. Esse é um reverb nativo. Então vocês vão ter aí no software de vocês. Com o reverb insertado, agora, basicamente, a gente vai aumentar o tempo de reverberação. Vou deixar aqui uns 90, acho que 92, tá de boa. E aqui nós temos dois faders de volume, o wet e dry. O wet significa que ele está liberando o áudio com a atuação do plugin. E o dry, ele está liberando o áudio sem a atuação do plugin. Como eu quero só o reverb, então deixa só o wet aberto. Aumentou o tempo de reverberação, abaixou o dry, posso fechar. Vou dar o play só para vocês terem uma ideia de como está ficando o arquivo. Enfim, tem a reverberação ali e a informação sonora original, só que sendo reproduzida ao contrário. Agora, a gente vai fazer uma renderização. Poderíamos estar apenas exportando, ou seja, renderizando esse arquivo, mas existe uma outra forma mais fácil. Vem aqui na faixa, botão direito do mouse, e a gente tem a opção aqui de Render Freeze Tracks. Seleciona essa opção primeiro aqui que é em mono, porque o arquivo está mono, se fosse estéreo seria o de baixo. Ele vai fazer essa renderização e pronto. A gente tem um arquivo aqui como se fosse exportado só a função mesmo do reverb ali atuando. Esse daqui eu posso deletar, não preciso mais dele. Vamos selecionar uma corzinha aqui para ele. Vou deixar esse carinha aqui. E agora a gente vai inverter novamente a reprodução, porque eu quero que esse início ele esteja aqui, para depois a gente sincar com o arquivo de cima. Então, novamente, botão direito do mouse sobre o arquivo, selecionou aqui em cima, Reverse Active Take, e invertemos. Agora não tem mais mistério, a gente tem o arquivo original e o arquivo que a gente criou com a reverberação. Vamos agora sincar as duas informações, esse sync é feito no olhômetro mesmo. Então vou desmutar aqui. Vamos tocar um pouquinho só para a gente ter uma ideia. Essa parte aqui é só reverberação, aqui entra informação sonora. Então vou puxar esse carinha mais ou menos para cá e vamos ver como é que fica. Posso puxar só um pouquinho assim? Mais ou menos isso. Eu vou fazer de uma forma rápida para o vídeo não ficar muito longo. Mas vocês podem estar brincando aí, tentando chegar ao melhor sync possível, né? E agora, basta a gente fazer a automação de volume nesse arquivo que está o efeito. Só para a gente ir liberando ele em alguns trechos e segurando ele em outros trechos. Então, clica no V para abrir a automação de volume. Eu vou puxar esse arquivo aqui para baixo, porque visualmente fica mais fácil de fazer essa automação, tendo ela aqui no meio dos dois arquivos. Então, por exemplo, a hora que a moça começa a cantar, que é aqui, eu vou fazer uma marcação pressionando Shift e criando um marker.
E aqui eu vou fazer outra marcação e vou abaixar, porque eu quero que o reverb esteja crescendo e quando ela entre cantando para de ser reproduzido. Aqui eu quero que ele volte a subir, então vou fazer duas marcações dessa forma e vou puxar aqui para cima. E eu vou deixar ele soando um pouquinho e depois ele vai cair. E isso vocês podem estar fazendo da forma que vocês acharem mais interessante. Vou abaixar só um pouquinho aqui. Agora eu vou subir um pouquinho aqui também, de novo. Só que aqui eu quero que ele faça uma curvazinha. Então estou pressionando o Alt e vou fazer essa curvazinha aqui que vocês estão vendo. Mas vamos trazer esse cara um pouquinho mais para cá. Aí aqui eu vou arriar o efeito de novo. Vou deixar essa parte sem. Aqui eu vou subir com ele novamente. Enfim, estou fazendo tudo de olhômetro mesmo. Não sei se vai ficar legal, mas depois a gente vem ajustando. Vou deixar mais ou menos aqui. E vou fazer um fade out aqui no final. Dessa forma. Só subir um pouquinho. Vamos ver como é que está ficando? Pronto. Diminuir um pouquinho só para não ficar tão agressivo. Me perco nas memórias, me lembro das histórias que sempre te contei. Acho que já ficou interessante. Vou subir um pouquinho aqui e vou fazer um fade out mais prolongado aqui. Deixa eu clicar aqui, chamar só esse marker aqui. Vamos ver como é que ficou tudo. Me perco nas memórias, me lembro das histórias. Vamos só puxar esse carinha aqui, um pouquinho mais para cá. Vamos subir mais esse daqui também. Enfim, a gente vai brincando ali até encontrar a forma mais interessante que a gente acredita que fica o posicionamento ali dos volumes da automação, né? Enfim, vai ser de acordo com a voz que vocês tiverem aí, com o arquivo de áudio que vocês estiverem editando. Me perco nas memórias, me lembro das histórias que sempre te contei. Se você quiser, você pode também colocar um reverb na voz, para não ficar tão seco nesses trechos aqui, onde que esse efeito a gente derruba o volume dele. Então vamos aqui em FX. Você pode estar selecionando o próprio reverb nativo, mas eu tenho um outro reverb aqui, da Arturia, que é até um reverb que era gratuito. Acredito que não esteja mais gratuito. E com ele eu vou deixar aqui um tempo de reverberação bem mais curto. Deixar aqui 20, 30% só. Deixa eu fazer da seguinte forma aqui. Vamos solar esse arquivo de baixo. Vamos ver ele só com a reverberação desse plugin. Me perco nas memórias, me lembro das histórias que sempre te contei. Me perco nas memórias, me lembro das histórias que sempre... É só uma sombrinha mesmo. Vou até deixar um tempo aqui um pouquinho mais curto. Vou fechar e agora a gente tem o nosso arquivo finalizado. Vou dar o Enter aqui só para a gente ter uma ideia de como ficou. Vamos tirar o solo. Me perco nas memórias, me lembro das histórias que sempre te contei. Quando vocês forem exportar, esse finalzinho aqui é sempre bom deixar um tempinho aqui para poder pegar essa pontazinha aqui final da reverberação. Então, conselho que eu dou, vamos supor que você venha exportar apenas esse arquivo, faz uma marcação dessa forma aqui, Ctrl Alt R, com a janela de renderização aberta, vocês precisam se atentar com essa opção aqui, abre esse pop-up e seleciona Time Selection, porque ele vai renderizar a região selecionada, exatamente para a gente ter aquela sobrinha ali no final e a reverberação está soando ali também. O resto
é o que você já sabe. Seleciona as opções, o formato do arquivo, mono, estéreo, enfim. Renderiza e a gente tem o arquivo final já com efeito, com tudo pronto. É isso, pessoal. A dica de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, quiser, deixa o seu like, se inscreve lá no canal. Toda semana eu estou postando um vídeo novo, trazendo alguma técnica nova. Espero ver vocês no próximo vídeo. Forte abraço a todos. Tchau!